Pais amados, estamos juntos novamente para o comentário da lição bíblica da Escola Dominical, desta vez a lição de número 9, 28 de agosto de 2016, a evangelização das crianças. Verdade prática diz, a evangelização das crianças é urgente, porque delas dependem o presente e o futuro do reino de Deus. Verdade prática, ou textuário diz, assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Mateus 18, versículo 24. Evangelização das crianças. É interessante a gente olhar na palavra de Deus e ver que no Novo Testamento nós não temos algo direcionado especificamente com relação à igreja primitiva da evangelização de crianças propriamente dito. Claro que os apóstolos evangelizavam e as crianças eram alcançadas pela evangelização, mas nós não temos assim nenhum texto, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, que nos mostra a salvação específica de uma criança. Não quer dizer que eles não evangelizavam, não quer dizer que os pais cristãos não apresentavam o evangelho a seus filhos, não é? Porque nós temos exemplos na palavra de Deus, textos que nos mostram que as crianças sim precisam ouvir o evangelho, né? Então, ao pensar sobre esse assunto da evangelização das crianças, eu vou usar aqui uma palavra, uma mensagem que eu ouvi de um companheiro, um amigo chamado pastor Esdras, que tem um ministério maravilhoso de trabalhar com as crianças, que é o Ministério Castelo do Rei, e vou aproveitar aqui um esboço de uma mensagem que o pastor Esdras trouxe, porque ele apresenta três aspectos e situações importantes com relação à evangelização, e ele enfoca bastante a evangelização com crianças em primeiro lugar. Segundo ele, até 6 anos de idade ou até 7 anos de idade, é importante que o adulto possa evangelizar as crianças, e aqui com mais, de uma forma mais cuidadosa com relação aos seus pais. Então ele mostra a importância do pai cristão evangelizar os seus filhos. Veja que quando a gente fala de evangelização de criança, a gente está envolvendo o lar, envolvendo a família. Claro que existe a evangelização para as crianças que não fazem parte das famílias da igreja. Isso é extremamente importante. Devemos buscar as criancinhas, devemos falar do amor de Deus às crianças. Mas quando nós pensamos na evangelização das crianças, nós falamos até inclusive dos nossos próprios filhos. Aqueles que nascem, que são apresentados na igreja, mas que precisam ser evangelizados. Então, no seu sermão, o pastor Esdras cita que até 6 anos de idade é importante que o pai fale de Jesus, ou evangelize seus filhos, de que maneira? Através da oração. Ele citou um texto de Marcos 10 e 13, que diz que as pessoas traziam as crianças para Jesus tocar nelas. Então esse fato de Jesus tocar nas crianças e as pessoas levarem as crianças a Jesus e ele tocar nelas implica a oração. Porque através da oração nós levamos os nossos filhos a Deus. Pastor Esdras até fez menção da importância do pai cristão orar por seus filhos quando seus filhos estão lá antes de dormir, quando já estão começando a dormir ou quando já estão dormindo, os seus pais poderem se aproximar do leito da criança, do berço da criança, da cama da criança e impor as mãos sobre ele e orar e abençoar a vida de seus filhos. Isso é maravilhoso. E isso todo pai cristão, toda mãe cristã deve fazer. Nós temos exemplos na Bíblia e exemplos na história também de quão importante foi o trabalho de um pai crente, de uma mãe crente, na vida de seu filho, levando-o a conhecer Jesus desde a mais tenra idade. Inclusive mães crentes que até quando estão grávidas, elas oram e abençoam seus filhos ainda
no ventre, ainda na gestação. E isso é extremamente importante e é maravilhoso. E isso a gente faz através da oração. Através da oração, nós abençoamos os nossos filhos. Então perceba que a evangelização de criança, ela começa bem antes do momento que a criança chega a entender, a discernir entre o bem e o mal. Porque não se chegou a uma conclusão até hoje em que momento da vida a criança passa de um estado de inocência para um estado de consciência, de discernimento. Não se define uma idade para isso. Então não se sabe. Até na lição da escola dominical, cita-se esse detalhe. Desconhece-se completamente esse momento. Mas a verdade é que mesmo ainda no momento da inocência, é importante que o pai cristão, que a mãe crente, ore por seus filhos. Veja um exemplo de Ana. Ana, antes mesmo de Samuel, de ter seu filho, quando ela ainda era estéril, mas ela desejava tanto um filho, antes mesmo dessa criança nascer, ela havia consagrado ao Senhor. Ela disse, se tu me deres um filho varão, eu o darei para ti todos os dias da vida dele. E quando nós lemos o livro de 1 Samuel, nós encontramos Ana recebendo o milagre do nascimento de um filho e posteriormente nós vemos Ana levando seu filho para Siló, para a casa de Deus, para deixá-lo ali servindo junto ao sacerdote Eli. Mais tarde, ainda jovenzinho, ainda muito novo, Samuel ouve a voz de Deus e ele passa a conhecer a Deus, e o resultado é que a gente vê na vida de Samuel um homem cuja biografia termina dizendo que nenhuma de suas palavras caíram por terra. Samuel. Um homem que, quando foi terminar o seu ministério, ele pôde chegar diante do povo e fazer um desafio diante do povo de que alguém o acusasse de qualquer mal feito, de qualquer transgressão. Se em algum momento ele aceitou suborno, se em algum momento ele agiu de forma desonesta e errada. E o povo se calou e disse, você nunca nos defraudou. Então nós temos na vida de Samuel uma história de uma criança que foi dada a Deus, foi entregue a Deus, primeiramente com a oração de sua mãe. Depois o pastor Esdras, que eu estou citando o esboço dele aqui, ele fala que até os 6 anos, então, a oração, e depois dos 6 até os 12, a importância da instrução. Lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Está lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Então, a partir desse momento, quando a criança já começa também a entender muita coisa, é importante que o pai, que a mãe, possa instruí-lo nos caminhos de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus deu uma ordem ali aos pais israelitas. E ele disse assim, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ou seja, falando para os seus filhos. Então a palavra de Deus, que a criança precisa ouvir, em primeiro lugar tem que estar no coração do pai, no coração da mãe. As nossas crianças, não basta elas serem apresentadas a Deus na igreja, não basta elas crescerem ouvindo a escola dominical. É importante que o pai e a mãe não abram mão do trabalho de ensinar, de instruir, de cuidar de seus filhos. Temos um exemplo no Novo Testamento, que foi o exemplo de Timóteo. Paulo disse na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, ele diz que Timóteo conhecia as Escrituras desde a sua meninice. Desde a sua meninice. E como foi que Timóteo soube tudo isso? Paulo explica também que ele recebeu de sua mãe e de sua avó. De sua avó Loide e de sua mãe Eunice. Mulheres crentes, tementes a Deus, que instruíram aquele menino nas Sagradas Escrituras e mais tarde, quando ele conhece o Evangelho de Cristo, ele tornou-se um companheiro de viagem de Paulo,
tornou-se um missionário, um pastor e um homem que morreu com mais de 80 anos de idade, segundo a tradição, mas foi um vaso de Deus, foi um instrumento de Deus. Moody até, conta-se uma ilustração de que num culto onde Moody estava, alguém depois do culto perguntou para ele, disse assim, Moody, quantas pessoas se converteram? E quantas almas se converteram? Ele disse, 2 almas e meia. Foram 2 vidas e meias que se converteram. Aí a pessoa disse assim, então foram 2 adultos e uma criança? Ele disse, não, foram 2 crianças e um adulto. Por quê? Porque as 2 almas, as 2 vidas são as crianças que têm a vida inteira pela frente. E o adulto só tem o resto de vida. Então a criança, quando ela aprende os caminhos do Senhor, quando ela é evangelizada e quando ela serve a Deus, desde a mais tenra idade, ele vai ter uma vida toda para estar na casa de Deus, dedicar-se ao trabalho do Senhor. Com certeza muitos que estão me ouvindo se converteram já jovens, outros já se converteram adultos, outros na meia-idade, alguns até já na velhice. Não importa. O importante é que você se converteu. Mas você deve concordar comigo que se uma criança for bem instruída nos caminhos do Senhor, conhecer a Cristo já muito cedo na vida e a Ele se consagrar, é uma vida toda. Se Deus permitir, evidentemente, que essa pessoa tenha longevidade de vida, é uma vida toda no serviço e na causa do Mestre. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? E daí para frente, depois dos 12 anos, quando começa então a entrar na idade juvenil, na adolescência, aí segundo o pastor Esdras diz, daí para frente o pai e a mãe têm que conversar muito, têm que dialogar, têm que estar sempre inteirado dos assuntos do filho. Então a verdade é o seguinte, quando nós pensamos em criança, nós não podemos deixar de lado a família, o papel do pai, o papel da mãe. É extremamente importante. Eu, como pai, sempre tive uma preocupação na minha vida de fazer com que os meus filhos não fossem apenas religiosos, fossem apenas pessoas que fossem à igreja porque o pai é pastor, ou porque o pai é crente, a mãe é crente, e eles também tivessem que ir à igreja porque é a nossa religião, a nossa fé, eles tivessem que ir. Não, eu sempre tive uma preocupação, que os meus filhos, de forma pessoal, eles amassem a Deus, eles amassem a Jesus. Não apenas religiosos, apresentados na igreja, batizados mais tarde e fossem ficando dentro da igreja. Não, eu sempre me interessei e sempre foquei no fato de que Cristo fosse formado em meus filhos, para que eles conhecessem o Deus de seus pais, para que eles conhecessem o Salvador e amassem esse Salvador. E permanecessem na casa de Deus, porque amam a Cristo e têm prazer de servir ao Senhor. Eu glorifico a Deus que isso tenha acontecido. Mas isso começa na mais tenra idade. Agora, quando pensamos na evangelização das crianças, nós devemos agora olhar um pouquinho também com relação ao ataque maligno contra as crianças. É inegável que Satanás, ele atua e age para atingir as crianças. Isso não é ficção, não é conversa de crente, não. Isso é uma realidade. Demônios enganadores querem atuar e atingir as crianças. Até a verdade prática da lição diz que o futuro do reino está nas crianças. É verdade. Porque nós devemos tomar cuidado com as crianças. Como que os demônios estão atuando, estão agindo? Das mais diversas formas. Não vou entrar em detalhes aqui, mas você sabe que existem jogos violentos que estão aprisionando crianças. Jogos que despertam a violência, a maldade, o desamor, a crueldade, a morte como se fosse uma coisa simples, o derramamento de sangue, a brutalidade, e crianças são expostas diante disso, não é? Criando em si, às vezes, um espírito revoltado, e às vezes a criança fica revoltada dentro de casa, o pai não sabe por quê, e muitas vezes é porque ela fica passa horas diante desse tipo de divertimento, entre aspas. Também outra coisa terrível é que as crianças hoje já estão expostas a uma sensualidade gritante. O mundo vive uma sensualidade horrível e as crianças são expostas através dos meios de comunicação, através da mídia. E hoje toda criança, até crianças novas,
já tem o seu smartphone, já tem o seu tablet, e às vezes os pais deixam esses aparelhos nas mãos das crianças, ligado ao Wi-Fi, ao 4G, e a criança fica acessando, às vezes até sem saber, e fica exposta a um ambiente que ela não deveria estar exposta, um ambiente de sensualidade terrível. Daí que a gente vê crianças, pessoas tão novas, de 10 anos, já envolvidas num relacionamento sexual, entrando para uma vida sexual sem ter desenvolvimento físico, emocional e para qualquer relacionamento dessa natureza. Então a gente vê que Satanás, ele atua no mundo. Atua sim. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele atua no mundo para destruir as crianças. E nós, como igreja, devemos orar e devemos trabalhar. E a igreja local deve dar atenção às crianças. Atenção. A igreja local, nesse quesito de evangelizar crianças, ela deve se preocupar em preparar pessoas, capacitar pessoas para trabalhar com crianças. A igreja local deve abrir espaço para trabalho com crianças. Nós não podemos negligenciar as crianças. Um dos departamentos mais importantes, que deve ser prioridade dentro de uma igreja local, deve ser o departamento infantil, o trabalho com criança, a atenção, o investimento com criança. Às vezes a igreja local investe muito nos jovens, investe muito nos adultos, investe muito em outros departamentos, mas esquece de investir naquilo que é o mais importante dentro da igreja, que são as nossas crianças. Você que é pastor, você que é líder de igreja, permita-lhe dar essa orientação no temor de Deus. Invista nas crianças, invista nas pessoas que trabalham com crianças, para que elas possam ter prazer, dê espaço para as crianças. Alguém um dia... porque na nossa igreja as crianças cantam no domingo à noite, na maioria dos cultos, quase todos os cultos de domingo à noite, até de Santa Ceia, as crianças cantam, a gente chama as crianças para cantar. E um dia uma pessoa criticou e falou assim: a criança não deveria ter oportunidade, não para mim, mas falou para outra pessoa, disse: criança não deveria ter oportunidade, não, porque deixar a criança ficar cantando no culto, perdendo tempo, dando espaço para a criança, fica aquele barulho, aquele movimento, por que perder tempo com isso com criança? Essa pessoa não tem visão nenhuma das prioridades do reino de Deus, não tem visão nenhuma, porque é exatamente o contrário. Nós devemos sim dar espaço às nossas crianças. Porque eu conheço, não poucas, eu conheço muitas pessoas que hoje são casados, são pais de família, são mães, constituíram sua família, mas eu as conheci criança, na casa de Deus, as vi crescer. E elas hoje estão dando fruto para a glória de Deus. Então é algo recompensador quando você investe em criança através da igreja. E o gozo da alma da criança. Porque a criança, quando ela conhece Jesus, ela vai ter o gozo na alma. Aquele gozo, aquela alegria que está lá em Mateus capítulo 21, versículo 15 e 16, quando Jesus entrava em Jerusalém, quem que foi louvá-lo e dizer: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor? Foram as crianças, os meninos. E isso incomodou os fariseus, os principais sacerdotes, que queriam que eles ficassem calados. Mas Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras que da boca das crianças e dos pequeninos é suscitado o perfeito louvor? Então aquelas crianças estavam com o gozo e a alegria. E é maravilhoso quando a gente vê uma criança com gozo e alegria. Não vai deixar de ser criança, não. Criança vai brincar, criança vai correr, criança vai brincar de bola, criança vai se divertir, criança vai ter a vida dela de criança, mas com Jesus. Com Jesus. Nós não podemos querer que o Evangelho atinja uma criança e ela seja transformada num adulto. Não, ela vai continuar sendo criança e tem que aproveitar a infância, que é uma das mais lindas e gloriosas fases da vida. Mas vai aproveitar a sua infância servindo a Deus, conhecendo a Jesus e honrando o Senhor. Isso é maravilhoso e cabe a nós o trabalho de, como igreja, evangelizar as crianças que estão fora da igreja e as crianças que estão dentro da igreja e as crianças que estão dentro da nossa casa. Que Deus abençoe e que nós possamos cumprir com esse desafio.